Imagina um momento tão sombrio que até o céu se escureceu. Um silêncio profundo tomou conta do Calvário. E então, uma voz fraca, mas cheia de glória, rompeu o ar e declarou: Está consumado. A missão do Filho de Deus havia chegado ao fim, ou melhor, ao começo de uma nova história para a humanidade. Naquela cruz, o juízo de Deus encontrou a graça, e no túmulo vazio, a morte foi vencida pela vida. Na lição de hoje da Escola Dominical, você vai reviver os passos do Salvador rumo ao Gólgota e acompanhar as últimas palavras do Redentor e se emocionar com o maior milagre já testemunhado na Terra, a ressurreição. Prepare-se, porque esta aula não é apenas uma aula sobre história, é um convite à esperança viva. Porque aquele que disse está consumado também disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele morreu, mas ressuscitou. E porque ele vive, você, eu, nós também viveremos. Meus queridos alunos, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com a sua classe, de ativar o sininho de notificações para que você não venha perder nenhuma lição. Inscreva-se no nosso canal e vamos juntos crescer no conhecimento da poderosa Palavra de Deus. Aqui no seu canal, EBD Explicada 2.0, nós crescemos juntos na Palavra de Deus. E eu convido você para mais esta aula em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos então para a nossa lição, a lição de número 12, falando sobre o tema do julgamento à ressurreição. Na lição de hoje, nós iremos discorrer sobre os últimos momentos de Jesus antes da crucificação, também sobre a crucificação e um pouco também sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. E eu quero convidar você para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Se você puder, esteja de posse agora da sua revista da Escola Bíblica, tá bom? É extremamente importante que você esteja de posse da sua revista. Ela é o nosso texto base para os nossos comentários aqui. Se você também tiver aí disponível o livro de apoio, tá bom? É importante também que você tenha o livro de apoio. E, claro, uma ferramenta indispensável no nosso estudo, independente se você tem revista, livro de apoio, é você estar aí com a sua Bíblia na mão, tá bom? Para que a gente possa conferir os textos, possa analisar aqui a palavra de Deus e juntos possamos crescer na palavra. Queridos, também é importante, se você puder, disponha, né, de um bloco de nota, disponha de uma caneta, para que você possa fazer as suas devidas observações. Eu penso que é extremamente importante quando nós fazemos isso, tendo em vista que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ela depende muito dessas observações. Ter Bíblia, livro, revista, bloco de nota, fazer as anotações, isso te ajuda a internalizar melhor e compreender melhor a palavra de Deus, tá bom? Então, essas recomendações aqui não é apenas para que você tenha uma lição, até porque, olha, ter uma lição é importante, porque você vai formando aí uma biblioteca, né, com as revistas. Daqui a um ano você vai ver que já tem aí 4 revistas, 2 anos já vai ter 8. Quando pensar que não, você está com um acervo muito bom em casa, com as revistas da Escola Bíblica, que é uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Então, queridos, na aula de hoje, já adentrando aqui para a nossa temática, nós iremos então discorrer, certo, sobre esse momento final do ministério de Jesus aqui na Terra. A gente vai falar do julgamento à ressurreição. O que é que aconteceu então ali na madrugada da quinta-feira para sexta, na sexta-feira da paixão, no sábado em que Jesus estava no sepulcro, no domingo da ressurreição. Então a gente vai discorrer sobre essas passagens bíblicas que estão ali no finalzinho do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, tendo em vista que a nossa lição, ela é, na verdade, um olhar, né, sobre o verbo que se fez carne a partir do Evangelho do apóstolo João, o evangelista do amor, ou
um dos amigos íntimos de Jesus, podemos assim dizer, que é o apóstolo João. A nossa verdade prática, o nosso texto áureo diz assim, começando aqui com o nosso texto áureo, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A expressão estar consumado é a última expressão das 7 palavras de Jesus. É uma das 7 expressões das palavras de Jesus na cruz. Jesus ele disse 7 palavras ali na cruz, que é conhecida como as suas 7 últimas palavras, antes da crucificação. Nós temos a primeira palavra, que é quando ele olha para os seus algozes, diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós temos também Jesus se dirigindo a um dos criminosos arrependidos que estavam sendo crucificados ao seu lado, Jesus dizendo para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra de Jesus na cruz é uma referência à sua mãe. Interessante, irmãos, no meio da dor, no meio de tudo que Jesus estava vivendo, você vê que Jesus ele se refere à sua mãe, dizendo, mulher, eis aí o teu filho. E falando com João, eis aí a tua mãe. Então você vê que mesmo em meio a uma circunstância terrível de dor, de sofrimento, que Jesus está vivendo, Jesus, ele lembra da família, ele lembra exatamente da sua mãe e deixa ali lhe assegurado um cuidado ao apóstolo de sua confiança, o apóstolo do amor, o apóstolo João. A terceira palavra de Jesus na cruz é a expressão Deus meu, por que me desamparastes? A quinta expressão de Jesus na cruz é tenho sede. E a sexta, tudo está consumado. E a última palavra de Jesus na cruz é Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então essas são as 7 palavras de Jesus na cruz, antes ali dele entregar, né, literalmente, o seu sacrifício, sua oferta na cruz por nós. Então, esta está consumado é a 6ª palavra de Jesus na cruz do Calvário. E aí nós temos também a nossa verdade prática. Lembrando que o texto áureo é João 19, versículo de número 30. A nossa verdade prática diz assim, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, Jesus conquistou a vitória sobre a morte. Então aqui nós temos, literalmente, na nossa verdade prática, Jesus triunfando sobre o pecado. Na cruz nós vemos então esse sacrifício de Jesus sendo realizado de tal forma que ele vai vencer o pecado na cruz do Calvário. Também, queridos, é importante que nós venhamos compreender que na sua ressurreição, Jesus, ele vence, não é? Na sua ressurreição, Jesus, ele vence a morte. É a sua vitória sobre a morte. É importante que nós venhamos ter essa visão, essa compreensão. Ali na cruz, Jesus triunfa sobre o pecado, nos dá essa vitória sobre o pecado, e na ressurreição, Jesus, ele demonstra, né, como a primícia das ressurreições, ou seja, Jesus, então, ele vai conquistar a vitória sobre a morte, nos garantindo, inclusive, a nossa ressurreição, porque o próprio Paulo faz essa ponte de que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa esperança seria vã. Ok? Vamos então avançando aqui para a leitura bíblica em classe. Eu quero convidar aqui você para lermos algumas passagens da leitura bíblica em classe, tendo visto que o nosso autor dividiu aqui em 3 partes, ou em 3 porções, do capítulo 19 e do capítulo 20. No capítulo 19, a primeira porção da leitura bíblica em classe é João 19, verso 17 ao verso de número 18. Depois, o verso 28, 29 e 30, ainda do capítulo 19. Depois a gente lê João capítulo 20, verso de número 6 ao verso de número 10. Ok?
Comecemos então com o Evangelho de João, capítulo de número 19, verso de número 17 e verso 18, que diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Verso 28 ao 30 do mesmo capítulo. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram o vinagre na esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. Verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora o verso de número 6 do capítulo 20 até o verso de número 10, que diz assim: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Interessante, né, irmãos? Que os próprios discípulos de Jesus, no qual o próprio Jesus por diversas vezes falou que convinha que ele morresse e ressuscitasse, mas eles foram os primeiros a, de uma certa forma, não acreditarem na ressurreição. Ou seja, eles não tinham entendido ainda o que as Escrituras, desde o Antigo Testamento, já revelavam acerca da ressurreição. Isso fica muito claro para a gente e eles foram entendendo e compreendendo isso gradativamente. Quais são os objetivos da nossa lição? Nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, nós iremos descrever o contexto da prisão e a condenação de Jesus. Depois, nós iremos discorrer sobre, explicar, né, o significado teológico da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus, ou melhor, do sepultamento de Jesus. E, por fim, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Ok? Já entrando aqui na nossa lição, para irmos para o nosso primeiro ponto, é importante que você tenha em mente que a nossa lição de hoje vai trabalhar exatamente a sua crucificação na sexta-feira e a sua ressurreição no domingo pela manhã. Ok? Queridos irmãos, a nossa introdução da nossa lição, ela traz o seguinte, nosso autor traz o seguinte. Na lição de hoje nós iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Esses eventos, eles demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador e toda essa missão pode ser resumida em uma frase, diz o nosso autor: está consumado, ou seja, a obra está completada. A obra está finalizada, irmãos. Ele diz que esta obra, ela pode então ser resumida neste aspecto: estar consumado. Amém, meus irmãos? Então aqui nós temos uma das expressões de Jesus na cruz do Calvário, que diz muito a respeito, então, da sua obra, do seu sacrifício na cruz por nós ali. E aí nós temos o nosso primeiro ponto da lição: a prisão, a condenação de Jesus. A prisão de Jesus se dá em um momento em que Jesus está, inclusive, no jardim do Getsêmani. Embora a Bíblia não mencione literalmente o nome Getsêmani aqui no capítulo 19
do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, é importante nós compreendermos que a expressão, né, usada para o jardim do Getsêmani na Bíblia, a expressão, por exemplo, Monte das Oliveiras, também alguns fazem referência ali que Jesus atravessou o ribeiro de Cedron, né, e fez ali uma paragem no jardim do Getsêmani, e que era conhecido também como Monte das Oliveiras, devido ali à grande quantidade de oliveiras que havia na região. E veja que naquela madrugada, naquele local, carregado ali de tristeza, carregado de angústia, porque Jesus havia separado dentre os seus discípulos 3 para estar mais com ele diretamente, em um momento de oração intensa, de clamor intenso durante toda a madrugada. E você vai perceber então que naquele momento, meus irmãos, naquele momento, nós temos Jesus, ele convocando os seus discípulos para orar com ele. Por 3 vezes, Jesus volta aos seus discípulos e os encontra dormindo. Jesus até os questiona: vocês não podem orar comigo sequer 1 hora? E Jesus volta a orar novamente. E ele faz uma oração de uma certa forma até repetitiva, porque por 3 vezes Jesus menciona: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se possível, passa de mim este cálice. Mas claro, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E aí nós temos então esse momento crucial, onde o próprio Jesus, ele sabendo que aquela era a noite em que ele seria entregue, Jesus, ele ora intensamente, Jesus sente ali, a Bíblia faz uma descrição, irmão, de Jesus no Getsêmani, trazendo ali um vale de dor, um vale de angústia, um momento de muita, mas muita aflição. A Bíblia diz que a sua alma estava angustiada até a morte. A Bíblia fala, irmãos, sobre a intensa dor que Jesus estava sentindo ali já minutos antes da cruz, no jardim do Getsêmani. E é exatamente ali, enquanto Jesus está com 3 dos seus discípulos mais próximos, os outros ficaram mais à margem, né? Ou seja, mais afastados. E aí é nesse momento que Jesus, quando ele diz para os seus discípulos que a sua hora é chegada e que ele então se aproxima dos demais discípulos, é neste momento que vem Judas, aquele que havia de trás de Jesus, aquele que já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Judas então se aproxima de Jesus, ele já havia combinado com os soldados sobre como identificar Jesus. Eu acho muito interessante essa parte das Escrituras, porque a menção de Judas de que ele precisaria beijar Jesus para identificá-lo entre os demais discípulos mostra a simplicidade de Jesus, mostra como Jesus vivia de uma forma tão, em aparência física, de vestir, na forma de andar, na forma de ser, tão igual aos demais, que para identificá-lo foi necessário que Judas o beijasse. E veja que Judas se aproxima de Jesus. Jesus, ele diz uma expressão muito interessante, irmãos, que é: a quem vocês buscais? A quem vocês buscais? E ali eles disseram: nós procuramos o Cristo. Jesus disse: eu sou. Quando Jesus diz: eu sou, meus irmãos, a Bíblia diz que eles caíram no chão. Eles caíram no chão por causa da expressão que Jesus usa, dizendo: eu sou o Cristo. É interessante essa expressão no texto, porque nos mostra nitidamente, nos mostra a autoridade, o peso, daquilo que Jesus está falando, daquilo que Jesus está mencionando. Então, aqui no capítulo 18, quando Jesus é preso, olha o que diz o versículo de número 4. Então, Jesus, sabendo de que tudo ia acontecer, adiantou-se e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E aí Jesus perguntou novamente: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: já lhe falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Jesus pede que libere os seus discípulos. E ali provavelmente é o momento em que Judas
havia beijado Jesus, provavelmente antes dessa pergunta. Judas beija Jesus, Jesus se identifica, Jesus se apresenta como Cristo, pede que deixe seus discípulos livres disso, mas que a sua hora já era chegada. Então veja que é neste momento em que Judas identificou, Jesus se apresentou, os soldados foram prender Jesus, que Pedro, que não havia largado ainda a espada, Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um dos soldados do sumo sacerdote, e o nome deste soldado é Malco. Jesus então vai lá, cura a orelha de Malco, repreende a Pedro, manda que Pedro coloque a espada novamente na bainha e diz: Pedro, aquele que com a espada fere, pela espada será ferido, Pedro. Então, Jesus o exorta, e Jesus então se entrega para ser então julgado ali naquele momento, naquela madrugada. E aí neste momento, irmãos, uma escolta de soldados do próprio Anás e do próprio Caifás é quem vai conduzir Jesus agora até a sua residência ou até o palácio onde eles iriam, ou melhor, até o local, né, onde Jesus seria ali condenado à morte. Então, o versículo de número 12 diz assim: a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente a Anás, que é o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, é neste momento que Jesus é preso e conduzido à casa de Anás, depois à casa de Caifás, para ser interrogado, irmãos. Interessante que eles tinham muita pressa em fazer isso, irmãos. Eles fizeram isso na madrugada, prenderam Jesus à noite. Na mesma madrugada fizeram provavelmente esse julgamento de Jesus. E então nós temos esse cenário. Enquanto Jesus está sendo julgado ali na casa de Anás, na casa de Caifás, a Bíblia diz que Pedro, de alguma forma, tentou acompanhar aquele cenário, tentou se aproximar, mas a Bíblia diz que logo Pedro foi identificado. Enquanto Jesus estava sendo interrogado, Pedro também foi interrogado, e Pedro nega Jesus, irmãos. Por 3 vezes, Pedro é descoberto, o sotaque é descoberto pela aparência, é descoberto pela talvez alguém que conhecia alguns dos discípulos de Jesus. Ele é identificado então, e Pedro nega por 3 vezes. Na terceira vez que Pedro nega, o galo canta, e Pedro então precisou fugir daquele local, se esconder, se evair daquele local, para, quem sabe, salvar também a sua própria vida. E Pedro então sai dali ligeiramente, porque percebeu que as pessoas haviam descoberto. E aí você tem Jesus sendo interrogado. Jesus sendo interrogado. Nas mãos dos fariseus, nas mãos de Anás, nas mãos de Caifás, você vê que o sumo sacerdote ele interroga Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E veja que Jesus ele lhe responde francamente. No versículo de número 20, eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus reúnem, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor está perguntando para mim. Pergunte aos que ouviram o que lhe falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. E quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali, diz a Bíblia, no versículo de número 22, deu uma bofetada em Jesus. Meus irmãos, a resposta que Jesus dá para o sumo sacerdote irritou um dos soldados que deu uma bofetada em Jesus, alegando ele que Jesus estava sendo ignorante com respeito a com quem ele estava falando, então deveria refrear a língua, ou refrear a forma de falar. Então, quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali dele uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? O versículo 23 diz: Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que vocês estão me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás,
os sumos sacerdotes. Eles prendem Jesus, irmãos, como se Jesus fosse literalmente um criminoso. Eles prendem Jesus, levam Jesus amarrado até a presença de Caifás. E você vê então esta cena sendo desenrolada aqui no momento em que Jesus está sendo julgado agora pelo sumo sacerdote. E aí nós temos, queridos, que enquanto Jesus está sendo julgado, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Depois, os judeus percebem que não tem autoridade para condenar Jesus, apelaram então para Roma através de Pôncio Pilatos. Então eles levam Jesus até Pilatos e apresentam Jesus para ser punido, para ser crucificado, para ser morto. E aí Pilatos ele pede a razão pela qual, ou qual é a acusativa pela qual deveria fazer isso com Jesus. E aí você percebe que os judeus, os fariseus, eles incriminaram Jesus, inventaram coisas acerca de Jesus, ou tentaram de alguma forma pressionar, irmãos, Pilatos a crucificar Jesus, alegando que se Pilatos não crucifica Jesus, que está se levantando e dizendo ser um novo rei ou um rei, ele estaria então sendo conivente com essa colocação de Jesus, o que colocaria aí em confronto direto com o próprio Império Romano, que tinha o imperador como o próprio rei. Uma segunda razão no caso das acusações que eles faziam era que Jesus estava quebrando ali diversas diretrizes do governo romano, como não pagar imposto, como quebrando ali a paz romana, a pax romana também. Então eles acusaram Jesus de diversas coisas de tal forma que Pôncio Pilatos pudesse assim condenar Jesus. E você vê que Pôncio Pilatos faz um interrogatório de Jesus, ele faz diversas perguntas para Jesus. Jesus por um momento fica em silêncio. Depois Jesus faz as colocações dos judeus para com Jesus, dizendo: você se apresenta como rei? Você é um rei? E então Jesus diz assim: tu o dizes que eu sou. E aí ele continua nesse interrogatório com Jesus, até que nós vemos então Pôncio Pilatos chegar à conclusão de que Jesus não tinha crime algum, de que Jesus não tinha falha ou cometido algum erro grave ou algum problema, por menor que seja, para que Jesus fosse então punido. E aí você vê, irmãos, que Pôncio Pilatos ele vai lavar as mãos sobre a condenação de Jesus. Ele vai entregar Jesus para ser crucificado por causa da pressão que ele está recebendo por parte dos judeus. Mas veja que Jesus, irmãos, em nenhum momento havia cometido nenhum crime, e o próprio Pilatos, um imperador, um governador romano, ele entende, ele compreende de que Jesus ele era de fato um homem inocente. Então Jesus diante de Pilatos, irmãos, ele vai então por um momento ficar calado. Depois quando ele responde algumas perguntas de Pilatos, principalmente quando Pilatos ele diz assim: Jesus, por que não respondes minhas perguntas? Não sabes que eu tenho autoridade para te prender e para te soltar? E o próprio Jesus vai dizer que nenhuma autoridade foi te dada senão pelo meu Pai. Então, irmãos, diante da pressão feita por Caifás, das pressões feitas pelos judeus, você vai ver então que o sumo sacerdote, pressionando então o governador, fez com que o governador, ele, para aliviar essa tensão política que estava sendo causada, ele cede aí à hostilidade deles e decidiu então colocar Jesus ao lado de Barrabás. E veja que este último, sim, era um criminoso notório, era um criminoso conhecido, e como era costume na época soltar um criminoso no período da Páscoa, ou no período do julgamento, era costume deles soltar. Então veja que eles resolvem, Pilatos resolve colocar então colocar Jesus e Barrabás lado a lado para que a multidão, para que as pessoas pudessem escolher entre um ou outro. E você percebe então que a multidão, viciada pelos comentários ou viciada pela influência dos próprios
fariseus, do sumo sacerdote e do sacerdote, eles então escolheram libertar Barrabás e prender e crucificar Jesus. E aí nós temos então o interrogatório dele diante de Pôncio Pilatos. Nós temos a sua condenação. Pilatos mandou que ele fosse açoitado diante da escolha da multidão. Ele ordena que Jesus fosse açoitado. Interessante que Jesus ele vai ser, pelos próprios soldados romanos, de uma certa forma humilhado, porque ele vai ser chicoteado. Ele vai ganhar uma coroa de espinho. Vão colocar sobre ele algumas vestes também. Era uma forma ali de humilhar. Então colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, provocando ali vários ferimentos na sua cabeça por causa dessa coroa. E também chicotearam Jesus com um chicote, irmãos, com tiras de couro afiadas, né? Porque nesses chicotes romanos que eles usavam como punição, é interessante a gente fazer essa observação. Nesses chicotes, irmãos, o que é que eles faziam? Eles pegavam um chicote de couro, na ponta eles colocavam pedaços de osso, ou chumbo, ou pedaços de ferro. E eles então chicoteavam o criminoso com aquilo ali, ou a pessoa condenada com aquilo, de tal forma que aquilo causava feridas intensas, dilacerava as costas, porque eles espancavam as costas, as nádegas, as pernas. Então eles batiam na pessoa, né, que estava sendo condenada. Então esta era o procedimento aí basicamente da flagelação romana, conhecida também como flagelatio, ou que é a forma, né, como eles eram ali flagelados, como quando condenado, eles eram então flagelados. E aí nós temos também, irmãos, o chicote, o instrumento, que é o flagrum. Esse chicote, irmãos, era uma tira de couro com pedaços de osso, de chumbo, de metal, presas às suas pontas. Então o criminoso, ele era mutilado, ele era humilhado de forma pública. Eles amarravam o criminoso a uma haste, que também é conhecido como coluna de flagelação. Eles então separavam um soldado que serviria de carrasco. Esse soldado pegava o chicote, ele era quem fazia aí as primeiras aplicações da punição, golpeando então o criminoso, aquele que estivesse sendo incriminado, com os chicotes. Ele batia com toda a força que ele tinha nas costas, nas nádegas e nas pernas das vítimas. E também de tal forma, irmãos, que isso rasgava literalmente, expondo ali das pessoas os músculos, os ossos, os nervos. Em alguns casos, as pessoas tinham choque hipovolêmico, ou seja, tinha uma queda de pressão tão grande por causa da perda do sangue. Alguns morriam, inclusive, ao ser chicoteado. E era então ali um momento, irmãos, muito difícil. Era muito comum a vítima sequer resistir esse primeiro estágio aí de flagelação, resistir essa punição. E então, algumas que conseguiam se manter viva ou permanecer viva, eles eram então crucificados, que era uma das punições mais dolorosas, né, dada pelo Império Romano. E aí nós temos, irmãos, no Império Romano, nós temos algumas punições que eles aplicavam. A primeira era a flagelação, que era uma preparação para a crucificação. Já era ali uma punição, era uma tortura. Era uma tortura muito grande, era uma humilhação muito grande. Aí eles tinham também a crucificação, que era o segundo passo. Depois de flagelados, eles crucificavam, se esta fosse a punição. Eles tinham também a decapitação, ou seja, eles arrancavam a cabeça das vítimas. E essa decapitação, no caso, era uma punição dada restritamente aos cidadãos romanos. E nós temos também conhecimento na história de que os romanos também eles puniam as suas vítimas através também do lançamento às feras. Eles lançavam as suas vítimas às feras para que eles pudessem servir de entretenimento, né, no Coliseu, e também
para que eles pudessem ali ser mortos. E aí as razões pelas quais eles entregavam as feras eram ou porque eram cristãos, ou porque eram traidores do Império Romano. Então veja, muitos cristãos foram lançados no Coliseu. O Coliseu era uma arena bem grande, onde eles tinham ali, semelhante a uma cena de rodeio, né, irmãos? Onde tinha ali o boi, então, naquele cenário ali, naquela cena onde uma plateia muito grande assistiam, eles colocavam então o animal feroz e soltava ali, lançava a vítima às feras, para que as feras ali comessem, matassem a sua vítima. E uma outra forma de punição romana era também o exílio, ou seja, a servidão em Minas, em uma ilha, em um local que eles mandavam aquelas pessoas para que servisse, trabalhasse como escravo também. Eram geralmente colocados ali em exílio ou trabalhar nas minas, geralmente era uma punição dada para crimes políticos ou também para crimes religiosos. Era assim que eles puniam também. Os irmãos lembram que o próprio João foi exilado, né, como um crime religioso. E também nós temos o próprio apóstolo Paulo, que sofreu a decapitação, também foi uma pena romana, já que ele tinha a cidadania romana. Essa foi a sua pena. Então nós temos diversas formas de punição que o Império Romano, ele aplicava também nas pessoas. E aí nós temos, irmãos, a prisão, né, o nosso sinopse, a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus, que revelam a injustiça dos homens e o cumprimento no plano divino para a nossa redenção. Ok? E aí nós temos o nosso segundo ponto da nossa lição: crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Primeiro, o caminho do Calvário. Nós já falamos um pouco aqui do caminho do Calvário, mas vejam, na Via Dolorosa, no caminho, provavelmente ali algo muito próximo ali era um local próximo ali a Jerusalém. Veja, o caminho do Calvário, após a tentativa de Pilatos de querer evitar a crucificação de Jesus, porque ele percebeu que Jesus era um homem inocente, e ele mesmo declara isso: não vejo culpa alguma neste homem. Então veja que ele entrega Jesus para ser crucificado. No Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 16, mostra. E aí, depois dos açoites, aquilo que nós acabamos de falar, das punições que foram aplicadas a Jesus, ele é encaminhado para o Gólgota, um local também conhecido como lugar da caveira. E aí, devido à forma que o monte apresentava, né, provavelmente ganhava aí esse nome, e o Gólgota, irmãos, que era um local público onde as pessoas poderiam ali testemunhar, né, a horrível drama da crucificação, era daqueles que eram condenados, eles assistiam ali aquele grande espetáculo também ali no Gólgota, esse local público onde eles puniam as pessoas. Então veja, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, diz a Bíblia, estava dois criminosos, um à esquerda e o outro à direita. Inicialmente, os dois criminosos, eles blasfemaram de Jesus, mas depois um dos criminosos se arrepende, repreende o outro criminoso, dizendo: olha, tu não temes a Deus estando nós sobre igual punição, sobre igual condenação? Detalhe, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. Então eles reconhecem seus estados. Esse homem, melhor dizendo, reconhece o seu estado de pecador, reconhece a inocência de Jesus, chama o outro ao arrependimento, ele se arrepende, pede a Jesus que lembre dele quando entrar no reino dos céus, quando entrar no seu reino, e Jesus então vai dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus salva aquele homem, Jesus liberta aquele homem. E aí nós temos, irmãos, então esta cena, né, do Calvário, essa cena da crucificação de Jesus, como o próprio livro do profeta Isaías nos fala, que ele foi contado entre os transgressores, de que pelas suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
E aí você tem Jesus agora sendo crucificado, Jesus ali na cruz por nós. E veja que a missão de Jesus ela é encerrada na cruz. Entre as suas 7 palavras da cruz está a expressão está consumado, ou seja, a dívida está paga. Como homem, Jesus experimentou sede quando estava ali na cruz. A Bíblia diz que ele diz que tem sede, era uma das palavras também que nós encontramos das suas últimas palavras na cruz. Ele disse que tem sede. Como não tinha água para dar a Jesus ali, alguém molha então uma esponja num vinagre e com a vara leva até os lábios de Jesus. E aí, alguns, inclusive, afirmam que essa esponja com vinagre era também usada, inclusive, era levado para o Gólgota, inclusive, para aliviar a dor daqueles que estavam sendo crucificados. E aí, ao pedir água, né, para saciar a sua sede, Jesus ele tinha plena consciência de que as Escrituras estavam sendo cumpridas naquele momento e que, como homem, Jesus estava agora entregando a sua vida para nos salvar, para nos libertar. A sua missão estava completada na cruz do Calvário. Então veja que ele não hesitou em proclamar a vitória do plano divino, né? Quando disse também estar consumado. Jesus está declarando a vitória, ou seja, a obra foi concluída, o trabalho foi realizado, a salvação está garantida aqui através do meu sacrifício na cruz do Calvário. Então, a obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era um grito de derrota, mas um grito de vitória. Está consumado. Então, veja uma declaração que mostra a realização do projeto divino, a concretização da tarefa que lhe foi confiada pelo Pai, estar consumado. E aí nós temos, irmãos, o sepultamento de Jesus. A Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, ele pede autorização a Herodes, pede autorização a Pôncio Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz, tendo em vista que os judeus não tinham, os judeus, os romanos, eles não deixavam o corpo, né, passar a noite ali na cruz. Então eles pedem ali, José de Arimateia vai lá e pede de forma reservada, de forma discreta, até porque ele era um discípulo secreto de Jesus, fazia parte também do Sinédrio. E aí veja que ele, uma pessoa abastada, uma pessoa rica, devido ao temor que tinham os judeus, né, mantinha-se afastado ali dos discípulos, mas ele conseguiu vencer, né, no caso de José de Arimateia, ele conseguiu vencer esses obstáculos de se manter ali afastado, de se manter um discípulo secreto neste momento. Então, queridos, José de Arimateia, ele se dirige a Pôncio Pilatos, pede o corpo de Jesus para fazer o sepultamento, e a informação contida no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 42, a informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Ele então leva o corpo de Jesus para ser sepultado, irmãos. E aí ele sepulta o corpo de Jesus, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 19. E aí nós temos, irmãos, também, né, o nosso terceiro ponto da nossa lição, nós temos a ressurreição de Jesus. No sábado há um silêncio, os judeus guardam o sábado, então houve aquele silêncio, aquela apreensão por parte dos discípulos, por parte dos seguidores de Jesus. Mas no domingo pela manhã, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, elas se dirigem então ao sepulcro. E para sua surpresa, irmãos, na manhã do domingo, quando estas mulheres vão até o sepulcro, elas se deparam com a pedra removida. Elas se deparam com a porta do sepulcro aberta. Ela entra dentro do sepulcro, vasculha para encontrar Jesus, não acha. E quando ela está ali em desespero, o que poderia ter acontecido? Um anjo aparece para ela, dizendo: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ou seja, Jesus havia ressuscitado. Então foi nesse momento, nesse instante, em que ela não encontra o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio. Isso é uma evidência clara da ressurreição de Jesus. É importante lembrar que
a narrativa do texto mostra como os discípulos e os seguidores de Jesus tiveram dificuldade em acreditar na ressurreição de Jesus, o que cai por terra a ideia de que os discípulos de Jesus inventaram a sua ressurreição. Meus irmãos, como é que os discípulos inventaram a ressurreição se o texto mostra que, em princípio, ou a princípio, eles nem acreditavam na ressurreição de Jesus? Foi uma surpresa para Marta. E foi embalsamar o corpo no terceiro dia, já que não deu tempo de fazer isso na sexta, porque o sábado estava chegando. Elas foram no domingo fazer isso e se deparam com o sepulcro aberto, Jesus ressuscitado. Os discípulos custaram a crer. O Tomé disse, eu só vou crer se eu tocar na sua ferida, na sua mão furada, no seu pé furado. Se eu ver, aí sim eu vou crer. Entende? Então, não tinha como os seus discípulos criarem essa história tão fabulosa. Uma outra ideia de quem quer refutar a ressurreição é dizer que não, Jesus não ressuscitou literalmente, Jesus está vivo na memória dos seus discípulos. Bom, não acredito que está vivo na memória dos discípulos é a descrição que a Bíblia fala, por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Os discípulos de Jesus viram literalmente Jesus, sentaram com ele, comeram com ele, tocaram nele. Então, veja, irmãos, não dá para cair nessa ideia de que a ressurreição é apenas estar vivo na memória dos discípulos. Não, Jesus de fato ressuscitou. E veja que Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, a mãe de Tiago e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Só fazendo uma correção aqui, mas eu falei Maria, mãe de Jesus, né? Foi Maria, a mãe de Tiago e Salomé, que se dirige então ao sepulcro juntamente com Marta. E veja que ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. E ao entrarem no sepulcro, perceberam então que Jesus não estava mais ali, o túmulo está vazio. Jesus não estava mais ali, ele já havia ressuscitado. Amém? E aí nós temos a ressurreição como base da nossa fé. A ressurreição é a base, irmãos, da nossa crença. O próprio apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa esperança. Ou seja, em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo vai se dizer que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé, a nossa mensagem seria inútil. Então existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do nosso Senhor. Primeiro, se baseia-se nas palavras de Jesus, afirmar que era necessário que ele ressuscitasse. A segunda razão é pelo fato de que Pedro, João, eles terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. A Bíblia diz que eles foram também verificar. No entanto, Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos, né, de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo. Então nós temos essa certeza, esse testemunho de que ele estava vivo. Ele instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo. Ou seja, o anjo disse para Maria que ela deveria, então, informar aos discípulos que Jesus estava vivo e que iria diante deles também para Jerusalém. Então vejam, irmãos, que Jesus ele ressuscitou. Isso é fato incontestável em toda a narrativa bíblica. O Cristo ressurreto, ele quebra a incredulidade. Ou seja, apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os seus discípulos. Lá em João capítulo 20, versículo de número 19, Jesus aparece e diz, paz seja convosco. Ou seja, Jesus aparece para ali diante dos discípulos que estavam reunidos, provavelmente com medo. Jesus então aparece para eles ali, mostrando literalmente a sua ressurreição. Então, em outras ocasiões, nosso Senhor também manifestou seus discípulos antes da sua ascensão aos céus. E Pedro, né, apareceu a Pedro e a outros que o seguiam também, lá na pesca maravilhosa, na pesca abundante que há em João capítulo 21.
é uma prova também do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível, irmãos, permanecer incrédulo depois de testemunhar que Jesus venceu a morte. Então, os discípulos foram tomados por essa verdade gradativamente, à medida que foram vendo, ouvindo os fatos e a presença do próprio Jesus entre eles, já ressuscitado, meus irmãos. Então, isso é um fato incontestável. A ressurreição do nosso Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança da ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Jesus triunfou sobre a morte. E aí nós temos, irmãos, a sinopse do ponto 3, a ressurreição de Jesus evidenciada pelo túmulo vazio é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Meus irmãos, todos que viram Jesus ressuscitado não tinha outra opção senão crer de fato na sua graça, no seu poder, na manifestação divina de Jesus, do Cristo ressuscitado. Então essa é a nossa lição de hoje. Vamos aqui agora para a nossa frase final, para encerrarmos aqui a nossa aula. Na cruz ele venceu o pecado, no túmulo venceu a morte e nos deu uma viva esperança. Do julgamento à ressurreição, nós percebemos que na cruz Jesus nos deu vitória sobre o pecado, ou seja, não estamos mais debaixo do poder do pecado. Na sua ressurreição, com o túmulo vazio, ele nos mostra que ele venceu a morte e também nos dará vitória sobre a morte quando ressuscitarmos naquele último dia, ou nós ressuscitarmos na sua volta. E também nos mostra uma viva esperança, porque se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é em vão, como disse o apóstolo Paulo. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia até aqui, por você estar comigo neste momento, aprendendo mais da poderosa palavra de Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0.